Vamos que vamos, mais um Pode Constelar, gente. E hoje é lógico que não pode faltar aqui no Pode Constelar uma consteladora, né? E agora tem duas aqui. E é com muita honra que eu te recebo, Ana Carla Henrique. Uma honra te receber aqui no Pode Constelar. Aí eu fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Você sabe que é minha paixão. Há 15 anos eu estudo constelação, me formei tem uns 6 anos, mas nesse período todo eu participei de muitos grupos, então eu tenho assim um histórico de mais de 1.500 constelações. Uau. Entre participar, constelar, atuar, representar, e até comigo assim que eu participei, que eu fiz pra mim mesmo, entendeu? Pra chegar onde eu cheguei, eu tive que constelar algumas vezes. É, né? Você consegue fazer em você mesmo? Não, eu tenho tenho 3 pessoas que eu confio muito e que eu constelo quando eu preciso, sabe? Tem pessoas que me perguntam assim, Meire, você deve ser muito equilibrada, né? Que você faz as suas próprias constelações. Mas eu entendo assim, que a nossa interpretação ela é individual. Então, aquilo que eu coloco na minha cabeça é minha. Então, se eu colocar que tá certo, vai estar certo. Mas se eu tenho uma profissional que vai me falar, me mostrar isso na constelação, é outra coisa, né? Eu tenho. Durante um tempo, foi a Paola, né, que me constelou muitas vezes. A gente tinha um grupo, ela ia na minha casa, a gente montava os grupos e eu, durante o tempo, foi com ela. A Helena Montenegro também, entendeu? E a Kátia Monari, assim, são pessoas que eu confio, né? A Ketri também ficou um tempo na minha casa, foi uma excelente consteladora, entendeu? E eu tenho muito carinho, porque eu acho assim, a constelação ela é libertadora e você atrai pessoas para sua vida que estão na tua mesma energia, entendeu? Então é uma cura mútua, né? Eu não tô curando só a pessoa que veio me procurar, eu tô curando a mim também, entendeu? Sim. Depois eu até vou contar aqui como nós nos conhecemos. Mas me fala assim um pouco da sua adolescência, como que foi na sua adolescência e também, né, depois no decorrer dessa jornada, dessa conversa, se a constelação, a terapia em si, se fez sentido para você na sua vida, na sua história. Não, totalmente. Então assim, eu comecei a trabalhar nós somos em 8 irmãos. Eu tenho uma irmã falecida. E aí meu pai tem. Então, assim, se for contar todos os meus irmãos, no total de constelação dá quase 14, né? Entre os que a minha mãe perdeu no meio do caminho, algumas situações. Então, assim, vivos são 8 filhos da minha mãe, né? Somos em 8 irmãos. Sim. E meu pai tem 2 filhas, né? Que hoje eu as reconheço, graças à constelação. Tenho um maior carinho por elas, sabe? Então, assim, que não é fácil, né? Mas meu pai... Então, assim, são 2 irmãs que eu considero muito e tenho respeito por elas e pela vida delas também, né? Que elas estavam como a mãe dela estava a serviço, né? A gente sabe como funciona isso, então a gente entende bem, né? E comecei a trabalhar com 9 anos de idade porque eu sonhava em ser rica, né? Eu não tinha boneca, eu brincava... Quem nunca, né? Eu brincava na minha rua com tinha 2 amiguinhas que eram mais bem de vida e eu não tinha boneca. Então, eu brincava com boneca de papel que a gente comprava na banca, que era muito mais barato, e eu sonhava em ser rica, Barbie, Suzy, queria ter. E eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu descobri um talento, até isso eu conto num livro a gente lançou ano passado com outras mulheres. Legal. Eu conto uma parte sobre isso, que descobriu, né, os donos de comércio do meu bairro descobriram assim, nossa, essa menina trabalha com vendas muito bem. Então, eles me davam mercadorias e eu revendia. Era roupa, era semi-joia, bijuteria. Na época tinha um Avon, lá no sul tinha Pierre Alexander. Então, não estou fazendo propaganda de marca. Eu tenho que contar. Tem que contar, pode contar. Então, eu comecei muito cedo. Quantos anos você tinha? 9. 9, comecei vendendo bolsinhas de crochê para as bonecas das minhas primas. Nossa. E aí criatividade sua você tinha na época. E a minha irmã é muito talentosa até hoje. A minha irmã, ela fazia, pintava pano de louça, sabe? Pano de prato. Acho que você chama pano de louça, eu chamo pano de prato. Não, ao contrário. Aquilo era o seu pano de louça. Aí, ó. Mais uma informação. A minha irmã pintava super bem e eu saía para vender. Só que ela gostava de fazer a arte e eu gostava de ganhar o dinheiro. Então eu nunca dei um centavo para ela. Você queria dinheiro? Juro. Agora depois que eu cresci e comecei a lembrar do meu passado, eu disse, Senhor, a vida inteira a Adriana, quer dizer, fazia o trabalho mais pesado e eu ficava com o dinheiro, porque ela nunca se preocupou com o dinheiro. E eu guardava da poupança, queria guardar dinheiro.
Então eu vendi esse pano de louça, a minha irmã pintava gessos e fazia trabalhos em, sabe, gesso mesmo, era anjo, era uma bailarina, tinha gesso. Ela pintava, eu vendia. Aí a minha avó, final de semana, queria que fizesse bolo, eu fazia bolo pra minha avó, cobrava na época, eu acho que era 10 cruzeiros. Então assim, não era que eu era mercenária, gente. Eu achava que era uma sobrevivência, rica, né? E pra ficar rica tinha que trabalhar. Era o único jeito de você... Mas foi a informação também que você teve, sim, né? Não, dos seus eu pais. vim de uma base muito cristã. Eu aprendi muito os princípios e os valores. Eu fui para a igreja muito novinha e fui caminhando com as minhas próprias perninhas, como diz a minha mãe, assim, porque a minha mãe nos levou, a minha mãe apresentou, né, Jesus pra gente. E dali em diante eu nunca mais larguei a minha vida na igreja. Mas na época eu era católica e eu fui sempre. E tem uma passagem que eu falo assim, que eu lembro, hoje eu falo assim, é que todo mundo tinha uma roupa nova para ir pro domingo, porque domingo o que que era? O que que é para quem é de um lugar pequeno, uma cidade pequena, hoje em dia também, né? Tem muitas regiões, né? Não, e a coisa que a gente tem, vou me arrumar porque eu vou pra missa. Hoje eu vou ao culto. É assim, sim. Não é verdade? Então eu ia com uma roupa, aí eu olhava as meninas todas sempre com uma roupa diferente. Gente, eu passei meses da minha vida, talvez eu tenha, usando a mesma roupa, porque o meu foco era adorar o Senhor. Sim. Eu ia pegar, eu orava, pedia, sabe assim, tinha uma fé, gente, uma fé desde pequena. E Deus nunca me desamparou. Uau, tem que acreditar, né? Tem que acreditar e confiar. Até me arrepio, porque assim, eu fui muito. Então Deus foi muito presente na minha vida. E hoje, quando alguém me convida para falar sobre a constelação, é muito engraçado, que a primeira coisa que eu falo é de Deus primeiro. O quanto Deus foi importante para mim. Sim, e você deu uma informação também muito importante, porque eu trabalho com jovens, né? Com pais, para ter consciência, para poder direcionar esses filhos. E eu tô falando muito para os pais, se não tiver, gente, Deus, o pai, mãe, não tiver Deus, o filho, ele não tem referência de acreditar. Então começa já dentro da igreja, já com fé, né, em Deus, em Jesus Cristo. Muito. Porque senão, como que você vai falar para o seu filho para ele ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, né? Se ele não tem fé, ele não acredita em nada. E eu vou falar uma coisa, meu anjo. Se eu tô aqui hoje de coração, assim, vou falar de coração. Se você não tem os teus princípios dentro de você, o que é passar o sinal amarelo, saber que você, quando cristão, não posso passar nesse sinal aí. Se você tem essa, desculpa ter o palavrão, mas se você não tem essa consciência, você é pecado. Então, assim, ser cristão é 100% você se vigiar. É verdade. E a gente é humano. Minha mãe fala isso. Não, e a gente é humano. Às vezes, sem querer, eu brincando, contando uma piada, ou brincando, falo assim, solta um palavrão, tipo, aí digo, ai meu Deus, agora eu não posso até, sabe? Então, pecadora. Mas você se cobra? Eu me cobro só de ser, assim, é uma coisa que eu tenho comigo sempre. Meu nome é sagrado. Sim. Se eu dei a minha palavra, eu vou honrar até o fim. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sou muito correta com isso e cobro dos meus filhos. E quando você falou de adolescente, eu vim aqui, né, eu me emocionei porque, assim, se você não tem esse posicionamento perante a palavra, perante tudo na tua vida, você, lá na frente, você vai colher. Gente, eu juro, olha, pra vocês, tudo que a gente planta, se nessa geração agora a gente não colhe, os que descendem da gente, não é por causa de constelação, não. Sim. Isso é fruto real. Vem, a gente um dia vai pagar por tudo que a gente fez. E hoje eu falo assim, olhando nos olhinhos de vocês, não sei se você, de coração mesmo. Tudo que eu tenho hoje e tudo que eu colho hoje, mesmo que eu tive um desafio há pouco tempo atrás, perdemos bens, eu fui pegar a cesta básica na igreja, fui cozinhar pra fora, eu tenho uma história bem legal, que eu tenho orgulho, mas se eu não tivesse plantado no passado, ter sido honesta, ter adorado ao Senhor, ter feito tudo certinho, eu não teria tido hoje os 4 filhos maravilhosos que eu tenho, os 2 genros que são bênçãos. Eu tô indo pro meu 3º neto agora, as 2 netas que já estão conosco, já maravilhosas. Delícia. Na verdade, então, são 4 netos, né? Porque minha filha perdeu um no comecinho do ano. Então, assim, a gente, como consteladora, a gente considera os que não tiveram oportunidade de chegar. Conta. Então, são 4 netos. Mas a verdade, gente, é que isso que eu tô falando. Plantem hoje coisas boas. Sim. Porque a colheita vem. Vem. Tudo tem bíblico, consequências. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Pensamento positivo é uma coisa que a gente chama, a nossa fé.
vem pra gente quando a gente tem fé. Então, assim, tudo. Eu tenho muitos testemunhos, sabe? Se eu ficar aqui, eu vou ficar horas falando e eu gosto de falar. E você até falou, Ana, que eu fiquei curiosa, que você falou assim que você perdeu tudo, depois você foi buscar a cesta básica na igreja. O que aconteceu? Nessa fase, você tinha quantos anos? Não, foi agora. Foi recente. Quando houve uma mudança de governo, mudaram algumas questões. Na época, meu marido trabalhava com importação e exportação e ele fez um investimento muito alto, achou que ia ter um retorno, mudou o governo, mudou as alíquotas, mudou um monte de imposto e a gente perdeu tudo. Então, assim, eu tinha um padrão de vida muito alto. Da noite pro dia eu só via assim, o oficial de justiça indo buscar carro. E gente, uma coisa, isso eu passei na minha infância também. Nossa, uma Meu repetição. pai perdeu tudo e quem era a pessoa a criança de 9, 10 anos de idade que ia negociar com o moço que ia cortar a luz lá, a gente chama de Celesc, né? A energia elétrica no sul é Celesc. Aparecia o cara, eu vou cortar a água, ou a Casan, que era quem fornecia o abastecimento de água. Então eu dizia, moço, não corta, eu tô com meus irmãos pequenos em casa. Então eu passei por isso na infância. Uau! Na minha fase adulta, entendeu? Também tive uma loja, que eu tive um problema financeiro. Quando eu tinha 23 anos, eu abri uma loja, nessa fase que eu trabalhei. Abri uma loja, fui roubada, perdi tudo. Então eu tenho um monte de história, mas eu nunca perdi a fé. A fé. Eu não, você vê que você nem está focando na história, você está focando na fé, no que aconteceu de bom, né? Então, assim, eu nunca praguejei, nunca dizia, ai, Senhor, por que comigo? Ai, não. Vitimizar, acusar alguém. Eu tive um filho, né? que eu quase perdi um filho quando ele tinha 2 anos, 2 dias de vida. Eu só cheguei assim, Senhor, me deu uma dor que eu possa suportar, eu não posso. Então, assim, e eu falei pro médico, olha, eu não vou pra casa sem ele. Ele disse, não, mas você já tem alta, ele fica aqui internado. Assim, não, eu durmo no corredor da maternidade. Aí o pessoal da maternidade se comoveu, uma moça ofereceu um apartamento que ela morava na frente. Aí o médico foi lá, falou com o dono do hospital e falou assim, não, minha paciente está aqui, ela não quer ir embora. Não, então vamos dar um quarto para ela. Então eu fiquei com meu filho os 5 dias que ele precisou, entendeu? Então assim, Deus sempre moveu muito na minha vida. Tô vendo, você tá falando muito. Assim, é que se fosse... Gente, até pedir dinheiro, eu dizia, eu preciso de tanto. Alguém bater na porta da minha casa e aparecia com aquele valor que eu precisava. Olha. E não é mentira, gente. Eu moro eu sou de Florianópolis, moro em Alphaville, vai fazer 25 anos. Nossa, faz tempo aqui. A minha casa, morei super bem, a minha casa, quem entrou na minha casa, quem me conheceu, a minha casa era sempre cheia de bênçãos, de coisas boas. Eu tive uma vida maravilhosa, sempre muitas funcionárias, casa na praia, barco, sempre carro bom, blindado, BMW, Mercedes, só carro bom. Aí, de repente, você se vê andando a pé e não tem dinheiro pro ônibus. Chega assim lá no ponto do 10 e fala assim, moço, eu não tenho dinheiro para pagar a condução, posso parar no centro de apoio ali? Nossa, como que é essa sensação? E eu saí agradecendo a Deus porque eu ainda podia caminhar. Uau, olha isso. Eu deixava minha bicicleta na portaria e andava e disse, Senhor, obrigada que eu ainda tenho minhas pernas para caminhar. E eu tinha 2 filhas que faziam faculdade. Gratidão é tudo, né? Aí tem a parte que eu vou falar agora. Eu tive nesse período, você imagina, você ser milionário, o seu filho vai para Disney quantas vezes quer por ano, você vai esquiar todo ano, você tem uma babá só para atender cada filho, e aí de repente seu filho se vê sem poder comer uma pizza no final de semana, e você olha para ele e fala assim, filho, nós vamos fazer a nossa própria pizza. Porque ele falou assim, mãe, mas todo domingo é dia de pizza. Assim, filho, a gente vai dar um jeito. Eu peguei, fui até um Carrefour, propaganda, né, gente? Dá-lhe propaganda. Dá-lhe propaganda. Carrefour. Carrefour. Tô precisando de patrocínio. Carrefour, ó. E eu fui, cheguei, tava com preço bom, comprei a mussarela ralada lá. Eu tô sendo bem honesta. Eu soube que com 1 quilo de farinha você fazia... de trigo, você fazia a massa. Então eu tenho foto até hoje dessa pizza. Lindo. E mostrei pra ele, filho, no dia difícil a gente transforma aquilo num aprendizado. E ele era pequenininho, hoje ele vai estar com 19 anos, fez domingo, dia 19 de maio, ele fez 19 anos. Dia 2? Dia 19 de maio ele fez 19 anos. E ele tinha na época uns 10 anos, eu acho. Uns 10, 11 anos. Ele então, tipo assim, da idade dele até os 10 anos, ele teve de tudo. Tudo. E aí, depois dos 10... Aí, filho, tudo eu mostrava pra ele. Na minha casa sempre tinha inverno, frio rigoroso, sempre tínhamos lareira, sempre ligado. Eu disse, filho, nós vamos no mato aqui. Então, eu conto isso pra algumas pessoas, eles acham assim,
Meus amigos aqui de Alphaville acham o máximo. Gente, eu peguei um carrinho, que eu tinha um carrinho, daqueles americanos que é vermelhinho, tem aquelas rodinhas, a gente sai puxando, sabe que americano puxa? Você sabe qual é aquele? Peguei, ia no mato, ia embaixo de cada pinheiro que tinha, pegava a pinha, pegava o galho seco, levava para casa e fazia nossa lareira. Olha aí. Então eu nunca deixei de viver com o que você tinha no momento ali, você fazia. E aí meu filho assim, mãe, você é filha de índio, mãe? Eu disse, devo ter descendência. Daí eu descobri que eu tenho descendência mesmo. Minha bisavó era bugra, era negra e uma mistura. E aí... Tá explicado. Aí eu, super criativa sempre, não deixei nenhum momento. Eu fui até convidada para falar sobre isso, sobre uma vez numa igreja aqui em Itapevi. Jandira ou Itapevi? Eu acho que foi Itapevi ou Jandira. São próximos, né? Sim. Né? Eu não conheço muito aqui não, mas eu fui convidada o povo falando. Olha, gente, eu tô deixando você cheio de informações, né? Mas eu fui falar, porque eu levei minhas louças chiquérrimas que eu tinha, inglesas, porcelanas francesas, e mostrei. Olha como é fácil montar uma mesa, que na época eu montava mesas, que eu sempre gostei de receber bem. Sim. E levei copo de requeijão, levei pratos simples comprados no Pão de Açúcar quando eu mudei pra cá, 20 e tantos anos atrás. E levei para elas e mostrei, tá vendo isso aqui? Já tá pronto por si só. Mas essa aqui a gente pode transformar com carinho. Quem não pode comprar, era uma comunidade, era um bairro mais simples, assim, quem não pode comprar um bolinho sol, que na época custava R$4,50, ainda fui pesquisar, o bolinho sol, quem não pode bater no liquidificador, com ovo e tal, e servir a sua irmã, porque era uma igreja, e você chama a sua irmã a tomar um cafezinho. Você não pode pegar esse copo de requeijão, botar uma fitinha, que custa super baratinho, fitinha bebê, eu mostrei, levei tudo pra elas e mostrei. Você não tem, todo mundo mora num bairro que tem uma árvore, levei o galinho de uma árvore normal, de mato mesmo, botei dentro daquele copo, transformei num vasinho. Olha então isso. Imagina você chegar do culto, no final, né, vai receber a família, recebe com carinho, não é o dinheiro que vai fazer você se transformar, Sim, o dinheiro é o capricho, né? Gente, o dinheiro é um facilitador, eu falo, não tem nada melhor que você estar internado no hospital, tem alguém pagando a sua conta lá, não tem nada melhor que você... Os melhores médicos, né, te dando atenção. Dinheiro é bênção, dinheiro tem que ser usado com sabedoria, tem que louvar, que é gratidão, é bom, Sim. ter um carro com ar-condicionado, morar bem. Gente, quem falar que isso é ruim, tá mentindo. É, verdade. Né? Recentemente, amigos meus passaram muito mal, foram internados, ficaram 15 dias sem trabalhar, 15 dias sem receber, porque são pessoas que são autônomas. Sim. Eu disse, e ele disse, Ana Carla, você tem razão quando você fala que o dinheiro, a gente sabendo que vai ter dinheiro para descontar o boleto, pagar o aluguel, ou pagar as contas, é melhor, é bom. Claro que ele estava doente pensando nas dívidas. Então assim, porque eu estou falando sobre o dinheiro, porque tem pessoas que acham que o dinheiro, a gente quando fala, é pecado. Não é. Sim. Quando você trabalha... mas são pessoas mais religiosas, né, que pegam o dinheiro para colocar como uma crença, né? Uma crença que te limita. Então, assim, eu sempre abençoo. Então, o dinheiro é um facilitador da nossa vida. Então, tudo isso que eu passei, eu glorifiquei o Senhor o tempo inteiro. Agradeci, andei por estar viva, meus irmãos lá no sul diziam, vem embora, volta pra casa, a gente te acolhe aqui se a gente tem comércio, assim, gente, se Alphaville foi bom, enquanto eu tive dinheiro, eu não vou fugir. Sim. Então eu parei de fazer unha, eu parei de fazer meu cabelo, e aí um belo dia minha cabeleireira, não, Ana Carla, você não é mulher de andar assim, vem cá que eu te dou de presente. Então, assim, porque foram anos ela me atendendo. Então, eu ganhei muita coisa de pessoas que me levavam para almoçar ou para jantar, me pagavam um cafezinho, porque eu não podia nem ir no shopping. Sim. Eu não podia pagar um estacionamento do shopping, que na época era 13, 14 reais. Era uma fase... Porque você não vai gastar só 13. Sim. Você quer um cafezinho, você quer comer um docinho, você quer tomar alguma coisa. Então, então eu me policiei e hoje, eu digo assim, eu sou transformada. Não é que a dor, não é que eu tive que passar por isso, é que isso te faz crescer e você dá um outro olhar para a tua família. Sim. Porque aí foi quando eu me posicionei, porque eu estou contando tudo isso para falar de um outro filho, que são 4. 2 eu formei, sem ficar devendo nada, glória a Deus. E eles eram da melhor escola de Alphaville, propaganda, a escola internacional. Eles estudaram anos nessa escola. Meus filhos
foi bênção lá. Você gosta de fazer propaganda, né? Tá, você tá vendo? Não, eu tô vendo você lá depois de passar o Instagram dela aqui, que ela tá sempre fazendo propaganda de alguma loja. Não, mas eu não ganho, eu faço de graça, você acredita que eu faço? Tem que fazer patrocínio, porque tem que Deus fazer uma parceria. Então, e Deus depois me abençoa de outras formas, você acredita? Sim. E aí, não, eu tô falando da escola, porque essa escola, todo mundo sabe que é uma das melhores escolas, caríssima, tal, mas o que aconteceu? Eu tinha lá, os meus filhos estavam super bem, de repente tem que colocar na rede pública. Sim, como foi pra eles, Pra né? eles, é isso que tá. Eu estava perdendo um filho, praticamente, que estava revoltado. Aí o pai faleceu, meu marido, daí na época eu já estava separada, mas ele faleceu, uma tristeza muito grande. Imagina você perder tudo. Casa indo para leilão, a nossa casa estava indo para leilão. Mas como eu tinha um dinheiro guardado de muitos anos, que eu nem lembrava que o dinheiro estava, só que veio a pandemia, olha como Deus é bênção. Na pandemia, o Bradesco ligou para algumas pessoas que tinham dinheiro guardado, que só podiam tirar daqui 20 anos. Eles ligaram para mim. Você tem um dinheiro que só poderia tirar com 64 anos. Você quer resgatar esse dinheiro antes? Nossa. E era o dinheiro que tinha que pagar o valor da minha casa, que estava indo para leilão. Nossa, era para ser... Descobri a minha casa indo para leilão. Até me arrepia. Numa quinta-feira, na segunda-feira, eu consegui o dinheiro no banco. Você não acha que isso tudo está interligado, assim, para acontecer as coisas? A gente só tem que arrumar, alinhar o caminho? Me arrepia de contar tudo isso, porque E tava lá, então, consegui organizar a casa, mas estava perdendo um filho que estava perdido no caminho dele. Ele tinha quantos anos? Caê tava com 15 anos, ele vai fazer 21 agora. Dos 14, com 17 anos, eu tava já praticamente assim, eu já dizia, Senhor, ou o Senhor leva ele, ou o Senhor me leva. Nós dois no mesmo lugar, não dá pra morar mais, não. Eu tava desgostosa, meu filho foi o maior desafio da minha vida, e hoje ele é uma bênção. Então, eu perguntei a idade porque muitos pais nessa fase da adolescência, tipo 13, 14, né, 16, estou com um caso de um garoto de 16 anos também, que os pais falam assim, não sei o que fazer. Eu me perco, né? Agora eu tô montando um curso, chama Pais Consciente. Então, estratégias para guiar os pais por um caminho saudável. Então, tudo são estratégias. Se não souber como, com certeza, né? Você vai falar aqui, se você não tivesse estratégia ali naquele momento, pode ser que nem ele estaria aqui, mas... eu constelei ele no dia que ele foi expulso do Mackenzie. Ai, meu Deus, ele me mata. Propaganda, lá, ó. Vamos arrumar patrocínio para a Carla. Meu filho foi assim... Fizeram até um abaixo-assinado para trazer ele de volta, porque ele foi, sabe quando você é um bode expiatório no momento de fragilidade, ele foi convidado a se retirar da escola. Eu fiquei chocada, porque eu não imaginava isso do meu filho. Sim. Eu fui correndo constelar para entender. Ele estava preso a uma dor que eu tinha perdido um bebê antes dele. Aí a gente constelou, de exclusão, ele que estava se excluindo do sistema também. Então, assim, eu constelei ele, aí ele ficou maravilhoso. Aí só que teve um período que daí você começa a ver que se você vê os amigos tendo e você não tendo mais, gente, não tem jeito, você acaba se canalizando para outro lado. Ele ia muito numa célula aqui dos jovens, ele amava ir para a célula, no estúdio, ele fez um monte de coisa, mas de repente começou a se sentir sozinho, e ele foi indo também, querendo ir embora. Isso. E aí o que aconteceu? Eu me posicionei, eu comecei a focar, e a minha cunhada dizia assim, ora, recebe ele com amor, assim, eu não. Dá amor. E eu chegava assim, Deus, eu sou consteladora, Deus. O que eu faço, Senhor? Eu disse assim, mas como é que... Aí eu comecei a parar de constelar outras pessoas, eu fiquei um tempo... Porque eu disse, enquanto eu não colocar ordem na minha casa, aí minha consteladora falou, olha, Ana Carla, todos temos desafios. Não é porque a pessoa é médica que ela vai salvar o filho dela. Sim. Não é porque a pessoa é psicóloga que o filho não vai ter problema. Então, não se cobre. Olhe para ele, cuide dele, mas ele já está na idade dele fazer a escolha dele. Se ele não se posicionar também, você não vai parar de trabalhar por conta de que ele não está querendo seguir o caminho dele. Aí me alertou assim, não, vou fazer outra constelação. E daí ele começou a participar das constelações em grupo comigo e me ajudar. E aquilo foi ajudando ele. Nossa. E ele foi se libertando e hoje ele é uma bênção. Olha que hoje lindo. Ele se descobriu, ele é um grande artista, desenha super bem, é talentosíssimo. Entendeu? Mas eu, como mãe, como constelador, teve um momento que eu pensei em desistir. Sim, imagino. Você me lembrou da minha história também do meu filho, quando ele estava na escola e ele estava com pensamentos de
crise de existencial, né? Ele não queria mais tomar banho, ele não queria ir pra escola, ele não queria conversar, ele entrava no carro de cabeça baixa, até falei algumas vezes no podcast. E aí eu fui compreender, né, na constelação também, que aí eu vi que eu tinha uma bebezinha, que foi um aborto, e aí nesse aborto eu não contei pra ninguém. Eu, excluí. E ele era o próximo filho. Então aí ele ficou no lugar do aborto, no lugar dela. E aí ele só queria ir embora. Ele se excluía, ele não queria ir em festa. Aí o povo falava, essa fase é ruim. Aí falava assim, essa aborrecência, né? Até eu falava, né? Não tinha essa inteligência. Pais, não fala que o seu filho adolescente é aborrecente. Isso daqui, no meu curso tá lá, não fala essa palavra pra eles. Porque eles sentem culpa, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu sou aborrecente, então não presto pra nada, então eu tenho que ir embora. Eles começam a se sentir péssimos. Por isso que existe muito suicídio, né? As pessoas não se dão muito. Por conta dos excluídos, né? E quando eu entendi isso, eu coloquei, fiz uma reunião com a minha família para falar dessa bebê, né? Que eu tinha sofrido um aborto, foi um estupro, e aí eu engravidei. Depois veio o aborto, foi tudo assim, muito confuso para mim. Sim. Quando eu coloquei isso, eu incluí ela, filha. Dei nome, ela chama Maria Clara. Ai, que lindo. Dei nome para ela, sabe? Falei para ela seguir o caminho dela, né? Me auto-perdoei também, né? Porque eu me sentia culpada, né? Pelo ter entrado no carro do cara que cometeu o estupro, né? Até assim, chega até a engasgar. Mas assim, eu já constelei, já liberei tudo isso. Porque antigamente eu nem falava. Imagina, eu ia falar gravando, né? Então, assim, só para falar que isso faz muito sentido o que você tá falando. Aconteceu também comigo. Eu tenho certeza que o Pode Constelar vai levar essa informação para os pais que têm filhos com pensamento suicida, crise existencial, que se exclui. Pode ser que aí tenha algum aborto que foi excluído. Eu tenho vários pacientes, gente, também. nessa fase, muitos que estão indo para o caminho das drogas. Aí, quando você traz para a gente olhar, o olhar do constelador sobre alguns tipos de entorpecentes é uma ausência de pai. Aí a pessoa, mas o meu marido é um bom marido, mas o meu pai é um bom pai, eles falam. Mas às vezes é no momento que faltou aquela presença, que ele esperava do pai ser o herói dele naquele momento, ou na porta da escola, ou na hora que ele fez um gol. Mas parece ser tão pouco, mas para a criança é importante. Se ele idealizou na cabecinha dele, meu pai vai chegar e vai ver eu fazer isso, e o pai não aparece, aqui, o pai faz milhões de coisas boas, mas a única vez que ele faltou é aquela que vai ficar registrada na memória e ele vai ficar, então ele vai ter aquela ausência do pai. Aí ele se entorpece daquela dor que teve e começa a fumar e a beber. Então, assim, eu tenho casos, a maioria, eu acho que você também deve ser testemunha de que vários casos que a gente atende se liberta disso por conta que está tomando às vezes o lugar da dor do pai e consegue entregar, isso aqui não é meu, isso pertence ao meu pai, com a história do pai dele. E isso é tão libertador. Sim. Eu tenho muitos pacientes que tiveram, mães que vieram constelar essas perdas também entre um e outro que não lembrava. Sim. E aí depois ela diz, nossa, meu filho Ana Carla, ele não fala com ninguém, ele é estranho, não. No dia seguinte ela me liga, Ana Carla, ele pediu fazer uma festa de pijama, ele nunca tinha recebido um amigo em casa. Ana Carla, tô feliz da vida. Por quê? Porque ela não lembrava que ela tinha perdido outros antes. Sim, tem que incluir. É importantíssimo, Eu fui uma gestação gemelar e minha mãe nunca... E eu fiz 5 vezes constelações, eu tive que constelar. Uma foi em Brasília, que eu fazia cursos em Brasília. Florianópolis, eu acho que eu constelei 2 vezes esse tema. E aqui em São Paulo eu constelei 2 vezes. Eu sei que foram um total de 5 vezes que eu constelei. E não sabia? Não sabia, eu sentia porque... Fala até pro público de casa, o que é o gemelar? Porque dei um estudo, eu sou péssima para dar nome de pessoas estrangeiras, gente, mas eu sei que tem uma estudiosa sobre o tema das gestações, e foi comprovado que a maioria das gestações são gemelares. A maioria. Alguns desenvolvem, outros não, então acaba o corpo eliminando, às vezes algum absorve em termos de um sinalzinho, ou um mamilo que nasce a mais, uma pontinha de dedo. Então,
existe a grande possibilidade da maioria da pessoa ser gemelar. Sim. Mas o que você descobre na tua vida que você vai crescendo? Você fica procurando coisa. Eu fico procurando sempre. Eu passei a vida inteira procurando algo. Desculpa. E eu preenchia comprando tudo igual. Eu tenho 2 óculos iguais, mudava a cor. A bolsa que eu trouxe hoje ali, eu tenho 2 iguais. Uma bege, a outra é azul. Eu tenho sapatos iguais, mudava a cor. Mas é porque... Não, gente, é loucura. Não, é loucura, porque assim, a jaqueta eu comprava uma preta, a outra marrom. Não é porque tava com preço bom, é que eu achava que tinha que ter 2 coisas iguais. Sim. Decoração, eu tinha que ter 2 coisas iguais. Então, é muito esse negócio. Coleção que eu fazia de xícaras, tinha que ter 2 iguais. Aí eu comecei eu andando em Brasília, uma pessoa falou assim, Ana Carla, será que tu não tens a síndrome da gestação gemelar? Assim, não sei, nunca ouvi falar. A minha consteladora aqui tinha dito, ela mandou pra mim um link onde 70% das gestações eram gemelares. Sim. E aí você fica como se tem um nome, esqueci o nome, como é que é? Remanescente? Gestação remanescente? Ai, não me lembro o nome. Também não sei, Tem um nome específico que a Kátia Monari ainda fala, fala super bem sobre isso, porque a Kátia Monari é uma grande consteladora também, maravilhosa. E ela falou sobre isso porque os gêmeos, aí a pessoa fica se sentindo culpada porque nasceu e o outro não veio. Sim. Sem saber, né? Sem saber. Ela sobrevive uma vida sem saber o que tá acontecendo. E eu ficava sempre comprando tudo igual, gente. Era muito louco. Óculos. Não tinha necessidade de comprar 2 iguais. Não tinha sapato, sandália, roupa, um monte de coisa. O que eu indico muito para as pessoas é elas se questionarem. Por que eu estou fazendo isso? Isso vai me ajudar? Isso tá me atrapalhando em alguma coisa? Fazer perguntas, né? Os filósofos são filósofos porque eles faziam muitas perguntas. E hoje as pessoas estão ouvindo alguma coisa e seguindo. E vai e faz. Não, peraí, mas isso faz sentido para mim? Deixa eu estudar. Deixa eu ver se é assim, né? E aí você vai vendo, igual você como uma terapeuta, né, consteladora, você começa a atender uma pessoa, você vê que é um padrão. É um padrão de repetições. E aí você agora sabe, tem consciência, o que eu tenho que fazer agora, a partir de hoje? Qual que é, né, o próximo passo? Tem que incluir, né? E essa coisa do consumismo, que virava até um consumismo, que você queria ter um hábito, né? Aí eu comecei a me posicionar, não, mas eu não preciso. Por que 2? Mas eu precisei constelar, e foram 5 constelações. Eu não estou falando que a constelação você tem que fazer muitas vezes o mesmo tema. Sim. Eu tenho pacientes que uma constelação liberou um tema... geral, para muita coisa. Então não é uma assim, é como terapia que você faz toda semana, que você tem que ir. Não, você faz, espera um período, um tempo, para aquilo ali, sabe, trabalhar, trazer as informações necessárias que você precisa. Eu acho assim a constelação libertadora. Sim. A constelação, eu falei outro dia aqui também, não pode, ela salvou minha vida, né? Se hoje eu sou quem eu sou, se eu sou essa mulher que todo mundo admira, que todo mundo, ai, como você é bem resolvida, ai, como você... Eu me sentia insegura de tudo, eu não me achava bonita, eu tinha uma dificuldade de me posicionar. Eu entrava na igreja que eu frequento agora, eu entrava na hora que estava cantando louvor no escuro para ninguém me ver, porque eu tinha vergonha, porque porque eu não era casada, eu morria vergonha, eu tinha um monte de coisas comigo. Aí eu fui me libertando e fui trabalhando tudo isso, sabe por quê? Porque na minha família... Vou falar aqui abertamente. As mulheres não podiam estudar, não podiam trabalhar, não podiam se comunicar dentro de casa, não podiam era uma vida muito difícil. E quando elas erravam, elas apanhavam. Se o café tivesse frio, não estava do sabor que o marido esperava, ele batia nela, quebrava a xícara e ainda jogava o café no chão. Então, assim, era de uma ignorância. E tem muito ainda isso hoje, né? Você está falando aqui. E assim, hoje eu tenho primas minhas que me mandam mensagem falando, Carla, como você está transformando a nossa árvore genealógica, como você está transformando a nossa vida. Nós não estudávamos. Eu fui me formar em Direito, eu tinha 33 anos quando eu me formei. A minha irmã se formou, eu tenho irmãos que não conseguiram completar, né? Hoje são empresários, tudo, mas não conseguiram estudar. Mas eu tenho um irmão que é uma advogada, tenho um irmão que se formou em administração e eu sou formada em Direito. As minhas filhas são formadas, graças a Deus. Eu tenho primas hoje que são advogadas, tem estudando para juíza, tem médicos, tem hoje, assim, várias profissões. Mas nós não éramos, as expressões eram assim, mulher que trabalha fora pode falar palavrão? Pode falar. Mulher que trabalha fora é vagabunda. A gente coloca um pi. Mulher que dirige, tudo
vai enganar marido. Sim. Uns preconceitos, menina, que assim, eu fui crescendo com aquilo. Então, e minha mãe, um belo dia, eu falei assim, ai mãe, mas o fulano me agride, me bate. Minha filha é normal, a nossa família toda mulher apanha. Quando falou isso pra mim, eu disse, meu Deus, eu não quero mais isso pra minha vida, não. Eu tive que ir na delegacia. Por que você teve? Tive. Teve relacionamento também Tive. abusivo? E aí, eu acho assim, o tapa é uma coisa que te dói na alma, você se machuca, mas as palavras, tipo, tu não é nada, tu é uma burra, tu é a loirinha burra de Alphaville, tu nunca vai ser ninguém na tua vida, tu nunca vai conseguir isso. Quem você pensa que você é? E lembrava, e daí eu disse, nossa, mas é que meu pai me passou essa informação, eu tenho que aceitar, né? Porque algumas pessoas quando dão essa entrevista, que são famosas, falam, mas é que eu via na minha casa, mas por que ele aceitou? Não é que a gente aceita. Na constelação existe uma coisa, gente, a gente para pertencer àquele clã de mulheres, a gente para se sentir acolhida no sistema onde todas passaram por aquilo, a gente sofre também mesmo sendo graduada, mesmo sendo formada, mesmo tendo o que for. Passa, né? Tem que passar. Passa, porque no teu DNA está escrito, é normal. Sim. Mesmo que você não saiba da história da vovó, da bisavó, você repete por amor cego e lealdade sistêmica. Sim. Por isso tem que ter essa consciência de saber o que está acontecendo na família, o que aconteceu, para você dar um start. E você falou, isso aí também lembrei, quando eu também, né, venho de vários relacionamentos assim bem conturbado. E a minha família das mulheres ativa, que as mulheres também tinham relacionamentos bem ruins. E quando eu entendi isso na constelação, me vi. Eu falei assim, não, porque eu era uma menina buscando atenção, carinho e afeto, né, do meu marido, como se ele fosse meu pai. E aí, quando eu entendi isso, menina, você vê o jeito que meu marido me trata hoje. E eu passei, meu Deus, meu último relacionamento foi muito assim. O pessoal perguntava, mas o que você viu nele? Eu disse, não, mas é que um belo dia eu virei assim. Ai, gente, ele cuidava da minha criança interior, que eu nunca fui cuidada. Enquanto eu ganhava a BMW do marido agressor, ou que me dizia, ela não é nada, ela não manda em nada, dizia para os funcionários da minha casa, não obedece ela, que ela não manda nada aqui. Então, eu passei por isso muito tempo. Mas no dia seguinte ele se arrependia, era um carro. Era uma casa, não sei o quê, sempre com bens materiais. Sim. E eu me sujeitava, mas é porque ela é interesseira? Não, é porque eu não tinha forças para sair dali. Sim. E quando eu falava que eu ia sair, eles diziam, não tenho mais nada, acabou tudo. Então eu ficava sempre presa a uma dor. Quando eu consegui me libertar, que eu fui tocar minha vida, que eu fui buscar cesta básica, cozinhar para fora, que fui pintar bandeja de madeira para pagar a faculdade, fiz um monte de coisa, eu conheci uma pessoa, que essa pessoa trouxe para minha vida a cura da criança interior, porque ele me oferecia uma bala pra mim, eu tava feliz da vida. Me pagava o sorvete do Rochinha, pra mim era o máximo. Dividia um prato comigo, nossa, que demais que ele é. Aí um belo dia, daí ele resolveu me deixar. Aí eu disse, eu queria morrer, assim, não, vou me matar. Como assim? Como assim? Não vou aguentar. Aí eu conversando com a minha pastora, eu falei assim, agora eu entendo o que ele fez. Ele estava curando a minha criança interior. Sim. Para você porque se ver, a minha né? criança interior, porque quando a tua criança não está bem cuidada, porque uma vez um constelador falou para mim, eu fiz 6 meses de uma constelação, de um acompanhamento, tipo uma mentoria, Sim. com um constelador muito bacana que eu conheci no evento da Sophie Helling. E aí ele morava em Ribeirão Preto. E a gente fazia online. E ele disse que, Ana Carla, essa menina mimada, essa criança interior tua, se ela não crescer, ela não tem dinheiro, ela não tem relacionamento, não tem sexo, não pode ter, porque criança não faz essas coisas. Nem tem vontade, se você não amadurecer e deixar essa criança no teu passado, você cuidar dela, e eu não entendia. Isso tem uns 5 anos atrás, 6, que eu fiz essa mentoria com esse rapaz. E foi exatamente em 2022 que eu estava indo almoçar com a minha pastora e eu falei pra ela dentro do carro, já sei, porque eu vivia sempre chorando, gente. Eu chorava de noite, chorava. Deu um insight. Gente, eu queria morrer. Não queria mais viver. Aí um belo dia eu falei, Senhor, se o Senhor não me tirar dessa, ou eu pulo daqui do prédio, aí eu dormi. E quando eu acordei, eu não tinha mais essa vontade. Eu falei, Senhor, porque se o Senhor me tirar essa vontade que eu tenho de não viver mais, eu vou falar em teu nome pro resto da minha vida. Uau! Então eu passei por isso recentemente. Vai fazer 2 anos que eu passei por essa situação. Nossa! E eu sofri demais. Então quando eu me dei conta que a minha criança magoada, ferida, porque eu também fui abusada na infância. Sim.
E aí, quando você é abusado, o que você faz? Você fica sempre à disposição para ser abusada. Não só sexualmente. Te abusam, pedem uma roupa emprestada, tu não te devolve mais. Aí eles pedem uma coisa, aí você pode buscar tal coisa, você vai correndo fazer favor, que às vezes está fora do teu trajeto, só para poder se sentir agradando. Então, as pessoas que foram abusadas na infância, elas estão sempre a serviço de querer agradar os outros. Eu falo, todo abusador foi abusado. Isso. Se você foi abusado, se você não estiver abusando de alguém, você tá abusando de você mesmo. E aí tá abusando de você mesmo, fazendo coisas que você nem quer fazer, num trabalho que você nem quer fazer, num relacionamento que você nem quer mais, né? Porque você sofreu um abuso lá atrás e você tá fazendo isso com você mesmo, hoje em dia. E eu sofri muito. Sofri muito porque eu não sabia, sabe assim, então, era amiguinhas de escola, que a gente tinha as coisas, daí você fica sempre se sujeitando a alguma situação, entendeu? E quando eu curei, gente, hoje eu me olho... É uma evolução, né? O tempo todo tá se curando, né? E hoje eu olho assim, eu me olho no espelho, eu me sinto tão feliz, assim, quando você brincou da minha foto, né? Porque eu sou super vaidosa, a foto tem que ficar perfeita, tem que estar... Ai, não pode, olha essa luz, olha... Eu disse, não, pode, deixa assim como tá, não tem problema. Porque hoje eu tô bem resolvida. Você tá trabalhando também Tô... isso, né? Consciente, né? Consciente. Vaidosa eu sou. Eu não vou deixar, não é porque eu me converti agora, que eu vou me batizar, que eu vou deixar de me arrumar, deixar de ter minha vaidade, de usar minhas joias. Eu gosto de joia, eu gosto de coisa boa, gosto de comer bem. Se eu não tenho, é arroz e ovo. Se não tem, come só o ovo. Se tem só arroz... É assim, se eu posso comer uma comida... E a vida que segue, né? Eu falo isso porque tem muita gente hoje que vive de aparência porque precisa estar rotulada ao que está na tendência de hoje. A tendência de hoje do Brasil é morar em Alphaville. E olha, falar em Alphaville, né? Você tá falando de coisas boas, tem muita gente que vem pra cá pra dar golpe. Então, muitos golpistas, gente, que vai em salão de beleza aqui, que quando chega lá, faz um pix falso. Não, tem de tudo. Entra num prédio, já viu isso? Eu vi umas histórias que entra no prédio, me deixa aqui, eu tô nesse prédio. Aí deixa lá, a pessoa dá a volta, pega o Uber e vai lá pra outros lugares. E tá cheio de pessoas, porque assim, vendendo o que tem na sua cidade, a gente tem uma casa maravilhosa, que estão largando o que tem lá pra vir morar aqui. Eu acho que aqui é um lugar é maravilhoso morar, é seguro e tal, mas não é onde você vai arrancar dinheiro de quem tem, que trabalhou a vida inteira e vem pra cá pra fazer uma história aqui diferente. Sim. Porque aqui tem muitas pessoas que passaram por muitas dores, com muitas dificuldades, e hoje as pessoas estão sendo oportunistas de querer estar aqui vivendo numa situação na dor do outro. É isso que eu acho. Usando a dor do outro. Sim. Olha, você falando disso, aproveitando até um alerta. Porque eu conheço gente de vários lugares. E agora, uma amiga minha me contou que uma pessoa que, né, acontece muito, mas tem uma pessoa que queria vender, tipo, uma receita para ela, né, por R$1.200, uma receita. Porque tá aqui em Alphaville. Então, as pessoas que estão aqui em Alphaville, às vezes querem vender alguma coisa. Eu tô em Alphaville, eu moro aqui. Então, aí as pessoas que estão fora têm essa ilusão. Pega e fala assim, não, ela tá lá, ela é mentora, ela não sei o quê. Toma muito cuidado, gente, porque vocês estão comprando, porque tem gente comprando fumaça, coisa que nem existe. Procura sempre seguir, ver, né, a vivência da pessoa primeiro, para ver se a pessoa faz isso para pagar um curso, né? Porque aqui tem muito disso. Foi um alerta, viu, gente, para vocês, só cortando aqui o assunto. Mas é verdade, porque as pessoas estão hoje se aproveitando isso que eu falei, da dor do outro. É bom constelar, né? Para ver se está sendo passado para trás. Sempre na pandemia, eu fiquei sempre bem posicionada com relação assim, mas você devia aproveitar agora, tá todo mundo assim, gente, eu tô trabalhando com o Espírito Santo, se Deus trouxer pessoas que eu possa ajudar, mas eu não vou começar a fazer live, que era um tal de live, todo mundo fazendo live. Sim. Era live da ginástica, era live de como comer, eu disse, eu não vou fazer, não, sim, quem precisar de constelação, que me conhece, vai me procurar. Eu conselhei muitas pessoas. Sim. Sem fazer aquele estardalhaço, que depois poderia ser uma coisa que... Porque quando você vai muito pelo dinheiro, porque a constelação não é você só fazer pensando no dinheiro. É a grandeza de um trabalho que você transforma a vida de outra pessoa. Sim. O dinheiro é uma consequência. Por isso que eu falo, Deus me abençoa de outras formas, porque eu não foco só em querer vender plataforma com constelação, não. É um trabalho muito sério. Sim. Ele tem um retorno financeiro? Tem pessoas que cobram, né? Eu faço pós-graduação
muito bacana, e ele fala, tem pessoas que cobram R$50, mas que tipo de constelador é esse? Tem os caras eu que cobram vi esses dias também. Tem gente que cobra 3 mil, mas também tem tantos anos de história, tem os cursos que fez na Alemanha, tal, são cursos que são constelações que duram 2, 3 dias, ok, mas assim, a média é sempre em torno de 500 a 800, né, de 450, nada passado de uma coisa exorbitante, porque Sim. também tem um investimento nosso, entendeu? Quando eu fiz o mestrado de Reiki também... Você faz em bonecos? Eu faço com bonecos e faço também em grupo, só que eu trabalho sempre no oculto, que a pessoa entra sem saber quem é o personagem que ela representa. Sim. Você lembra? Você já fez comigo, Fiz. Né? Isso que eu ia falar, foi até interessante, porque a gente estava falando, as minhas alunas aprenderam em bonecos, né? Aí as minhas alunas falaram, eu queria saber como que é em grupo. Eu falei, em grupo eu não faço. E a gente estava falando disso numa cafeteria. Cafeteria aqui no centro comercial, né? E aí tava assim, a Vivian, né, e a Patrícia, que foi as minhas 2 primeiras alunas aqui. E elas falando, mas eu queria ter essa experiência, conhecer. Gente, vocês não têm noção. Ela tava do lado, ela tava do lado tomando café e ela falou, constelação. Aí a gente começou a falar, ela falou, eu sou consteladora de grupo. Aí a gente olhou uma pra outra e falou assim, não acredito. Aí a gente já marcou, isso foi numa quarta-feira. Marcou pra quinta já, né? Na sexta-feira. Aí a gente foi na sexta-feira na casa dela e ela fez, menina, o que é aquilo, né? A Patrícia, pode falar um pouquinho? Pode. A Patrícia Rames, que foi até minha sócia que não pode constelar. A Patrícia Rames, na constelação, ela queria me bater. Não é sai daqui. Não é de Deus, né? Não, ela falava assim, na constelação lá da moça, né? Aí ela ficou com raiva de mim, lembra? Lembro dessa cena. Ela falava, sai daqui, eu não quero você aqui. E aí eu chegava perto e eu chorava. Depois nós saímos de lá, aí elas falavam, nossa, que forte. É forte, porque assim, não tem cunho espiritual nenhum, não gente. Tem. Não tem. Isso tem nada a ver com, que eu não sei religião. Explicar. Aquilo que eu falei, eu sou bem pura de tudo. Não sei como explicar, porque tem um campo morfogenético. Nós somos, tem uma energia que nós trazemos dos nossos antepassados. Tá tudo no nosso DNA. Não tem como eu chegar e apagar assim, hoje eu não quero ser filha do meu pai, não. Eu vou te dar... Nem sei quem é meu vô. Gente, uma coisa que eu dou um exemplo, que agora virou moda, eu digo que eu lanço moda sem saber, né? Porque eu falo sozinha na minha casa, e eu falei assim, que a árvore é o seguinte, a raiz você nunca vê, né? A raiz lá dentro mas é o que sustenta tudo aquilo. Se você não sabe quem é a tua origem, as tuas histórias, você tem que respeitar, porque ali por trás tem muita dor, muita dificuldade, muitas perdas prematuras, casamento arranjado, muitas situações, tragédias, exclusões, tipo, a pessoa tinha uma vida, tipo assim, era alegre demais, as meninas na época, em 1800, em 1900, comecinho, menina era muito animada, tal, aí chamava de assanhada, o pai botava pra fora de casa, abandonava, ela tinha que sair de lá sem um nome, sem sobrenome, sem nada. Sim. E aí, mas ela é descendente daquela família, aí ela forma uma outra família com outro sobrenome, em outro vilarejo. Então, é um emaranhado de coisas, gente, que depois a gente para pra pensar, faz total sentido, porque a árvore não pode ser cortada da raiz. Sim. Você pode poldar, você não precisa conviver com aquela pessoa que te traz um mal-estar. Você pode dar uma parada assim, tipo, olha, vou convidar de vez em quando, ligo pra saber como é que tá. Você tem que dar um lugar no teu coração pra aquele ente da tua família, aquela pessoa, aquele parente que você não quer conviver, mas não pode excluir por total. E você deu uma chave que você falou desde o início, né? Gratidão. Tem que ser grato. Seja grato à família do passado. Gente, o que eu tenho de paciente que não sabe quem é o pai, que não sabe quem é a mãe. E aí, nem quer saber, às vezes. E às vezes fala assim, mas olha, fui dar minha adoção. Eu disse, tenha gratidão porque ela não te abortou. Sim. Mas ela me deu, mas ela te deu porque foi um ato de amor pra ela naquele momento. Era a única forma de fazer você sobreviver. Então, às vezes, precisa de muitas constelações no caso desse, pra pessoa entender que a mãe não era o máximo dela, era da vida. Que ela podia naquele momento, que ela podia te dar, mas com amor. Sempre é amor. Aí as pessoas pegam o negativo, né? Por que só o negativo? Pega esse negativo e transforma em positivo, né? E eu tenho uma paciente que ela não quer aceitar que ela foi dada em adoção, ela não quis saber quem é a família. O que acontece quando você nega as tuas origens, porque você não é obrigada a conviver, tô dizendo assim, mas tem que saber as tuas origens. O filho dela, ele não fala, ele tá doente, problema sério de saúde, a probabilidade dele morrer por aquela mãe é muito grande. Porque por amor a ela, porque ela é adotada, né? Mas o filho dela biológico acaba adoecendo por ela. Olha.
Ele adora. Então, assim, quando você anula 50% que dentro de você é pai, 50% mãe, para você ser forte, você tem que estar 100% ali dentro. Se uma mãe começa a negar a existência daquele pai, o filho nunca vai poder, não vai ficar assim, ele vai estar capengando. Ele vai ter uma asma, uma bronquite, uma rinite, uma dor de alergia, então vai ter alguma coisa. Sim. E acontece que muitas pessoas, por não ter conhecimento, sabedoria, consciência, acaba sobrevivendo um dia após o outro sem saber as histórias, né? Que a Ana tá falando aqui, porque são repetições. Lá na frente vai vir alguém, os mais novos do sistema, os filhos mais novos, que vão pagar a conta. Por isso que eu vim pra cá, Ana, porque quando eu entendi isso, eu falei, não quero deixar que meus netos paguem a conta, porque amor de vó é uma coisa muito louca, né? E aí eu falei assim, não quero. E por amor aos meus filhos, os meus netos, eu falei, eu vou fazer o diferente. E vim pra cá. Hoje eu tô morando aqui em Alphaville faz 2 anos. E falei assim, eu vou por amor à minha família. E hoje, quando eu tô... Até fiz um vídeo ontem falando disso. Porque o que eu vendo, o que eu ensino, né? É aquilo que eu vivo. Então eu não vou ensinar nada pro outro se eu não tô vivendo. Eu poderia, né, falar assim, não, você pode fazer o diferente, achar, né, faz o diferente que vai mudar a sua vida, e eu ficar falando, mas eu não mudei a minha? Então, como que o povo vou falar algo, né? Meu filho, que eu tive que primeiro olhar bem pra ele. Pra você também, né? Eu olhei pra mim, pra entender a minha criança, pra poder entender o meu filho, e hoje acolher, assim, ó, a gente tá se dando super bem. Ai, que lindo. Muito, muito bem. Eu vou pra igreja, eu oro, eu coloquei também ele muito no altar, eu orei bastante, pedia o tempo todo, sabe? Pedia, Senhor, trabalha o coração do meu filho, porque como é que eu posso atender jovens, atender criança como eu atendo às vezes, porque tem muitos casais que se separam e os pais não pensam no filho, na criança. Não. Aí o que acontece? Quando os pais se separam, a criança sofre porque ela acha que ela foi o causador daquela dor. Porque se antes eles estavam juntos, por que agora que eu nasci eles não estão mais comigo, não querem mais estar junto? É um emaranhado, gente. Vocês não têm noção do que é essa bagunça. Olha, gente, eu quero deixar aqui pra vocês, porque o nosso tempo terminou, mas eu quero deixar aqui pra vocês o Instagram. Deixa o seu Instagram, uma mensagem para as pessoas. Você deixou várias mensagens. E deixa aqui suas redes sociais pro pessoal de casa. Meu Instagram é Ana Carla e você. E futuramente eu tô abrindo também um espaço ali em Alphaville para atender na Avenida Copacabana. A gente tá reformando ali, vai ficar muito bacana. E eu quero dizer assim, permitam-se hoje a viver o hoje. E lembrar que o passado tem que ser uma referência pra gente viver bem o amanhã. Porque quem apaga o seu passado também não vai conseguir viver nunca. Que não dá para apagar nossas histórias. Que forte! Obrigado, viu? Eu quero te agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui no Pode Constelar, com essa sua história linda que você falou do seu filho, porque tem tanta história que ela começou a falar que eu queria já saber do filho, queria saber do casamento, queria saber tudo, mas assim, você trouxe muitas informações, falou da constelação, o que mudou na sua vida, e eu quero brindar esse momento com você por ter aceito. Obrigado, viu? Obrigado, viu, gente? Um beijo, fica com Deus. Mas antes também eu vou te deixar um brinde. Cadê o Billy? Um brinde do Pode Constelar, tá? Então tá. Se você também quiser anotar meu telefone, posso passar o telefone? Mimo. Posso passar o telefone? Pode, já deixa o telefone. 99 555 1295. Fala de novo. 11 É um só. 99 555 1295. Pronto, ó. E esse aqui. Que delícia! Deixa eu mostrar ali pro público, ó, o que você vai ganhar. Ó, o mimo do Pode Constelar. Que delícia! Deus abençoe, viu, você. Obrigada. Obrigada por ter aceito, viu? Um beijo. Obrigada. Um beijo, gente. Fica com Deus.